dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sei que algumas pessoas gostariam que eu ficasse aqui falando de jogos, times e treinadores, mas já existe muita gente fazendo isso. O que eu penso é que alguém tem que falar da importância de uma boa administração, porque sem ela, talvez o clube nem existisse, e consequentemente seu time de futebol. Por isso, se você está preocupado com o futuro do Vasco, assista este vídeo até o fim. É um pouco mais longo do que o normal porque conta uma história que talvez muitos jovens torcedores não conheçam. Comente sobre a minha exposição, isso ajuda muito. Demorei muito tempo para criar um canal no YouTube para falar de Vasco. Com quase 70 anos, achava que poucas pessoas dariam importância ao que eu fosse falar. Os idosos têm mais dificuldade para manipular tecnologias modernas e não têm muito entusiasmo para usar as redes sociais. Os mais jovens, no seu imediatismo e procura de respostas rápidas, talvez não percam tempo em ouvir o que um velho tem para dizer. Outra coisa que me travou foi o fato de que não queria falar unicamente do time de futebol, até porque já vi muitos times do Vasco excelentes, outros mais ou menos e alguns ruins. Na verdade, gostaria de falar sobre a administração do clube e não porque tivesse algum interesse em participar da política do Vasco, e sim porque, como administrador formado e habilitado com muitos anos de exercício, poderia falar sobre o que estava certo e o que estava errado na minha visão. Na verdade, como eterno otimista, achava que um dia o Vasco corrigiria os erros e eu não teria mais assunto. Falar só para elogiar não merecia um canal na rede. Eu poderia elogiar usando outros canais do YouTube, porém, já há alguns tempos, venho usando meu blog no supervasco.com para escrever sobre o Vasco e não precisaria de um canal em que tivesse que colocar minha velha cara na tela. Triste ilusão. Parece que os problemas do Vasco são insolúveis. O mundo vai acabar e os nossos problemas permanecerão. Na última reunião do Conselho Deliberativo, continuaram tentando tratar as propostas de mudança do Estatuto em um pacote só para enrolar o associado. Primeiro, lembram? Jogaram a isca da aprovação das eleições diretas, um velho sonho de todo vascaíno de verdade, para depois tentar anexar muitas propostas duvidosas que, no meu entender, poderiam ser manipuladas a favor de grupos que desejam preservar seus interesses pessoais. A velha mutreta de sempre. A eleição à distância, que possibilitaria que uma grande quantidade de sócios estatutários não precisassem se deslocar para o Rio, também não foi discutida. Afinal, o Vasco vive no século XIX e a maioria dos seus caquéticos conselheiros não acreditam na segurança da internet. Bem, veremos como o presidente da Assembleia Geral Extraordinária colocará o assunto na hora da votação final, que deverá acontecer nos próximos 60 dias, no máximo, eu acho. Ele diz que é a favor de votar as eleições diretas em separado. Veremos se tem força. Como alguns já sabem, eu sou o Ivan Luiz, um velhinho que não desiste do Vasco e que aprendeu a amar o clube desde cedo por causa de outro velhinho, meu saudoso avô, que inoculou o vírus da Cruz de Malta em meu coração e para o qual não existe e eu nem quero procurar vacina. Continuamos a conversar após a vinheta. Enquanto isso, dê o seu like, compartilhe e assine o canal se ainda não tiver feito. Até já! Em tempos de coronavírus, radicalismo político, dificuldades financeiras, egoísmo galopante, intransigência, etc., fica difícil manter a calma e a serenidade. E quando o futebol se torna uma das poucas válvulas de escape para nossos problemas diários e o desempenho em campo não é bom, a frustração aparece.
A paciência da torcida do Vasco está chegando ao fim. Alguns dizem que já ultrapassou o limite do razoável. Não discordo. Para os torcedores de outros clubes e para os apreciadores de outros esportes, pode parecer que a torcida do Vasco é intransigente, exigente ou implicante. E eu confesso que uma pequena parte é. Afinal, na sociedade, em todos os ramos de atividade e em todos os segmentos, há os que são a favor, os contra e os que não têm opinião. Mas afirmo com convicção que a torcida do Vasco, em sua maioria, é paciente, otimista e, acima de tudo, está sempre disposta a ajudar o clube. Nem preciso falar das últimas demonstrações de amor ao clube. Quando chamada a contribuir, ela nunca se nega. Mas até quando? Há algumas décadas, as administrações do Vasco vêm destruindo o clube. Não preciso mostrar os muitos erros, inconscientes ou propositais, que causaram prejuízos ao Vasco. Não preciso também somar o valor desses prejuízos. Se fosse possível totalizar essas perdas, a maioria dos torcedores, sócios ou não, teriam desistido do Vasco ou teriam um troço, uma síncope, um colapso. Às vezes penso que é de propósito. Não consigo entender que existam tantos indivíduos incompetentes com vontade de administrar o clube. Passam gestões e mais gestões e os exemplos de ações erradas e inconsequentes se sucedem umas atrás das outras, sem que os erros sejam corrigidos ou os culpados sejam penalizados. E, infelizmente, pela falta de oxigenação dos quadros responsáveis pela administração do clube, sejam da direção ou dos conselhos, o destino continua sendo a insolvência. Quando o saudoso Antônio Soares Calçada chegou ao Brasil em 1935 e se tornou sócio do Vasco em 1942, meu avô já era sócio proprietário desde o início da construção de São Januário, em meados da década de 20. Calçada foi o último presidente do Vasco antes da tentativa de instauração da dinastia Miranda. Apesar dos muitos anos em que permaneceu na presidência do Vasco, de 1983 até o início de 2001, Calçada ficou conhecido pelo seu tom conciliador e negociador. Eurico Miranda foi presidente entre o início de 2001 e meados de 2008 e novamente entre 2015 e 2017. Anteriormente, fora vice-presidente de futebol entre 1990 e início de 2001, sob a presidência de Calçada. Quando era vice-presidente de futebol, já aspirava ao cargo de presidente e nada mais favorável às suas ambições do que tantos anos como dirigente de futebol de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Quando chegou lá, usando o caminho que já havia pavimentado, se mostrou um administrador autoritário e monocrático. Ninguém o contestava e seu jeito irônico, misto de comediante e imperador, ganhou espaço no meio esportivo e na mídia. Assim, com toda a pompa de um monarca absolutista, se instalou no trono vascaíno. Durante muito tempo, permaneceu dando as cartas quase sem oposição. Mas tantas decisões monocráticas e injustificadas se acumularam durante sua passagem pela presidência que a cobrança veio e o preço foi alto. Com evidente desgaste, em 2008, decidiu não concorrer e acabou moralmente derrotado pelo mais novo rival e antigo ídolo do clube, Roberto Dinamite. Agarrou-se ao cargo enquanto pôde, sendo removido do trono a muito custo, prometendo nunca mais botar o pé em São Januário. Promessa que sabíamos ser impossível cumprir, porque já àquela época havia criado a fama de bravateiro. Entre 2008 e 2014, tivemos duas gestões de Roberto Dinamite. Simplificando, a primeira promissora e a segunda desastrosa. Já a essas alturas, os vascaínos sabiam que a herança herdada de Eurico era um misto de dívidas antigas, dívidas novas, algumas reais, outras duvidosas e muita confusão administrativa, contábil e jurídica. Dinamite, ao invés de bater de frente e auditar o passado, contemporizou e acabou metendo os pés pelas mãos. Resultado, o que já tinha um cheiro ruim acabou deteriorando de vez.
O que já era difícil de resolver acabou se complicando e abriu oportunidade para o retorno de Eurico. Que ele seria incapaz de cumprir a promessa de não colocar os pés no Vasco, nós já sabíamos. Mas que uma nova gestão dele pudesse piorar as coisas para o Vasco, nós duvidávamos. Mas eis que Eurico conseguiu se superar. Já debilitado fisicamente, só conseguiu cometer mais desatinos, deixando muitos abacaxis para a próxima administração que ele não conseguiria emplacar. Os sócios estavam abrindo os olhos, mas ir para a Sibéria ele não iria mesmo. Sair pela porta de trás também não. Restava então aprontar mais uma. Interferir na eleição que Júlio Brandt ganhou, mas não levou. Junto com o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, e com Alexandre Campelo, aliado de Brandt na chapa vencedora nas urnas, armou um golpe que impediu que a vontade dos sócios fosse realizada. O grupo golpista, na reunião do conselho que referendaria a escolha dos sócios, desprezou a preferência das urnas e colocou na presidência o traidor. Mais um capítulo nefasto na história do Vasco. Um Vasco que tem a mais bela história do esporte brasileiro e mundial e que esses dirigentes, desde 2001, vêm tentando destruir, passando a ser administrado então por um presidente ilegítimo. Aí começa mais um capítulo sombrio da história do clube, mas que é facilmente explicável. Um golpe contra a escolha democrática da maioria dos eleitores e que só poderia dar errado. Resumindo, o voto do sócio jogado no lixo só podia dar merda. Dito e feito, a camarilha formada para aplicar o golpe acaba se dissolvendo por causa da morte de Eurico e a luta por seus despojos, por causa do olho grande do presidente do Conselho Deliberativo, querendo o cargo de primeiro-ministro, e por causa da ambição do presidente da diretoria administrativa em se transformar em monarca absolutista. Quem vai suceder Eurico eu não sei. Aliás, acho que nem precisa. Se Monteiro conseguirá posição de destaque no próximo conselho eleito no final de 2020, também não sei. Mas que a posição de Campelo é delicadíssima para seu futuro como influenciador dentro do Vasco, lá isso é. Há muito tempo não vejo um presidente com tão pouco apoio e com uma popularidade tão baixa junto à torcida. E isso é o resultado de quem dá um golpe, assume o poder e demonstra sua incompetência em administrar um clube esportivo. Acaba adotando posições autoritárias, fruto da soberba, vaidade, orgulho, pedantismo e ausência de humildade e sobriedade. Entendo a revolta da torcida do Vasco e acho justa. Seria injusta se o nosso atual presidente tivesse sido eleito diretamente pelos sócios com apoio da maioria da torcida. Infelizmente, isso não aconteceu. E o que vemos é a transformação de uma triste previsão numa infeliz realidade. Não gostaria que isso ocorresse. Preferia que, apesar do golpe, ele conseguisse nos calar a boca com uma administração transparente e de sucesso, com dinheiro em caixa, pelo menos para pagar as despesas correntes, e uma dívida equacionada com um orçamento viável. Assim, talvez os sócios e a torcida esquecessem o desprezo que ele demonstrou e demonstra pela multidão que justifica a existência do Vasco. Achar que o golpe e sua consequência não respingaria no time em campo é uma ilusão. Mais cedo ou mais tarde, a falta de apoio dos órgãos internos, a falta de uma boa administração e principalmente a falta de dinheiro chegaria às 4 linhas. Hoje temos um time mediano, com desempenho ruim, que não recebe os salários combinados, que demonstra sua insatisfação e que deixa a torcida com a pulga atrás da orelha. Até que ponto a insatisfação da equipe se refletirá nos resultados das partidas?
Entramos num caminho perigoso. Quando a torcida achar que não vale mais a pena apoiar o time e deixar de ir aos jogos, estará aberto o caminho para uma ruptura na estrutura e a deposição do presidente será pedida mais uma vez. E caso não haja resistência da torcida, assumirão pessoas na linha sucessória do Vasco, vinculados a partidos que apoiam a antiga prática do toma lá da cá, recentemente tão nefasta para a nossa república. A torcida precisa ficar atenta contra as tentativas de mudanças do estatuto e contra a deposição do atual presidente antes das eleições do final do ano. Eu, como a maioria dos torcedores, não concordo e não apoio o nosso presidente, mas também não acredito nas boas intenções da maioria dos dirigentes e integrantes dos conselhos do clube. E acredito que uma mudança do estatuto deverá acontecer quando um novo e oxigenado conselho for eleito. Uma deposição do presidente tão perto do final do mandato só abrirá uma brecha para que pessoas nas quais não deposito confiança se apossem da instituição, transformando um presente ruim num futuro incerto. 2020 será um ano tenso no Vasco, mas a sobrevivência do clube e a possibilidade de um futuro melhor depende de nossa vigilância. Rezemos pela manutenção de nosso time na primeira divisão e um novo presidente eleito com o apoio da maioria da torcida. O Vasco é de sua torcida e quando uma torcida não é respeitada, não há razão para a existência do clube. Talvez seja essa a intenção de algumas pessoas saudosas do tempo em que o Vasco tinha dono. Você lembra? Bom dia, boa tarde e boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Voltamos brevemente. Até já!